Oi, tudo bem com você? Eu sou Patrícia Magalhães, para você que é novo aqui no canal, e esse canal é um meio da gente conversar sobre desenvolvimento pessoal, conversar sobre felicidade, conversar sobre sucesso e principalmente conversar sobre você. Fiquem até o final desse vídeo, compartilhem, deixem o seu like e antes de começar propriamente nosso vídeo de hoje, eu quero falar sobre as novidades. Você já imaginou se você pudesse ter um instrumento que te lembrasse que há uma nova programação, que há uma reprogramação em curso, uma espécie de imersão, que você pudesse ser lembrado assim de tempos em tempos? Oh, peraí, Patrícia, você está lembrando de respirar? Você está lembrando de agradecer? Você está lembrando de estar plenamente presente, de estar consciente do seu presente? Você está lembrando que as pessoas são extremamente importantes? Você está lembrando de olhar nos olhos das pessoas e falar e desejar realmente um bom dia? Você já pensou se você tivesse um instrumento desse? Que te lembrasse da sua filosofia de vida, da sua missão de vida, de fazer o bem, de levar o bem, de levar amor por onde você passar? Pois é. Aguardem, porque tem novidades chegando lá no site Patrícia Magalhães Oficial. Se você ainda não se inscreveu, vá lá, se inscreva, porque essa imersão vai acontecer. Tem instrumentos que te levará a esse processo de reprogramação. Afinal de contas, a gente está no programa Reprograme-se, reprograme sua mente, saia do modo automático da vida e passe a viver. Passe a sentir a vida como ela deve ser sentida, como ela deve ser vivida. Exale amor, exale gratidão por onde você passar. Quando você chegar nos ambientes, seja você a pessoa que vai levar amor. Seja você a pessoa que vai levar vai tirar a discórdia. Seja você a pessoa que vai levar a paz, que vai levar amor para o seu ambiente. Não espere isso dos outros. E, para começar o nosso vídeo da semana, vamos falar de 5 passos para você despertar todo o seu potencial e ter sucesso. Quem não quer ter sucesso? E sucesso, a gente já falou sobre isso, sucesso é você escolher o que você quer e não parar até alcançar. O sucesso para mim pode ter um contexto, pode ter uma concepção e para você pode ser outra. Para mim, sucesso é ser feliz, é escolher o que você quer e não parar, é alcançar, é viver plenamente, é sentir tudo que a gente tem no presente. Isso é sucesso. E você vai... eu sei que você já tem sucesso, eu sei que você já é feliz, mas a gente vai potencializar ainda mais e fique comigo. Primeiro passo para você ativar o seu potencial máximo. Alguém se habilita aí? Coloquem nos comentários, apesar da gente não estar ao vivo, eu estou gravando quarta-feira de manhã, são 15 para as 9 da manhã e esse vídeo vai ao ar amanhã. A gente falou no vídeo passado muito, eu falei, até dei um exemplo de Gramado porque eu adoro Gramado. Eu fui uma única vez, mas eu preciso voltar assim pelo menos mais umas 10 vezes para ter certeza que eu adorei mesmo. Nós falamos sobre o ponto A, sobre o ponto B, sobre você saber onde você está e você saber onde você quer ir. E o primeiro passo para você ativar toda a sua potencialidade é reconhecer, é focar, é entender onde você quer ir. Não tem jeito. Como é que eu vou ter sucesso? Como é que eu vou saber se eu atingi o meu sucesso se eu não sei nem o que eu quero? E pasmem, a maioria das pessoas que procuram terapia, que procuram processo de coaching, que procura psicólogos, elas não têm clareza do que querem e focam no que não querem. Focam no vitimismo, focam uma série de coisas assim do tipo, senta na cadeira do terapeuta e começa a falar assim,
olha, eu estou aqui porque eu não quero mais essa vida assim, eu não quero mais sofrer, eu não quero mais esse trabalho, eu não gosto mais desse trabalho, minha família está em conflito, está sempre brigando, eu não consigo ascender profissionalmente, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Eu espero que você não se identifique de forma alguma nessa situação, mas eu já me identifiquei sim, e muito, por muito tempo eu fiquei pensando no que eu não queria. Eu não quero que as pessoas me vejam assim. Eu não quero, meu Deus, como eu sofro, porque eu não quero andar de ônibus, eu não quero acordar às 4h30 da manhã e pegar 3 ônibus, pegar um ônibus dando voltas, eu não quero ir estudar nessa escola que os professores faltam muito e tem um negócio de subir aula, eu não quero morar tão distante, eu não quero ser tão humilhada, porque eu não quero ser chamada de burra, eu não quero, eu tô contando a minha história passada, era assim, eu não queria. Aí eu te pergunto, te contando dessa forma, qual era o meu foco? Eu estava focando ou focalizando no que eu não queria. Quando você foca no que você não quer, essa coisa expande, o que você não quer expande. Isso tudo que você dedica a sua atenção, a chance de crescer é grande. Então, por que não virar essa chave? Então tá, eu sei, tudo bem, você vai sentar lá no terapeuta, você vai sentar de frente para o seu coach e vai falar, você vai identificar, eu não quero, pronto, virou a página. Agora escreva o que você quer. Eu quero ascender na minha carreira, eu quero ser respeitada pelo que eu faço, eu quero ser uma grande líder, eu quero que a minha família, que haja harmonia na minha família, eu quero ser exemplo para os meus filhos, eu quero levar a paz onde eu passar, eu quero levar amor por onde eu passar. Foque no que você quer. Eu quero passar no concurso tal, não nas lamentações. Eu não queria ficar nesse cargo aqui, queria tanto passar. E cuidado, esse não está ali nos 5 passos, mas vai ser um bônus. Cuidado com as suas palavras, porque lembra que eu falo da congruência? Que o cérebro busca congruência. Se eu vou falar assim, tá bom, Patrícia, já entendi tudo que você está falando. Primeiro passo, então, é focar no que eu quero. Vou tentar. Você acredita que esse vou tentar vai te levar para algum patamar? Vai te levar para ativar a sua identidade? De jeito nenhum. Tentar é assim, vou tentar pegar aquele livro ali. Vou tentar, não vou pegar porque eu tô tentando, certo? Tô tentando. Eu consigo? Não, porque eu tentei. Então mude as suas palavras, o cérebro busca congruência. Se você tá falando, eu vou tentar, você não vai a lugar nenhum. Vou pegar esse livro aqui, eu vou pegar essa caneta, eu vou passar no concurso, eu vou perder 10 quilos, eu vou mudar com a minha família, eu vou ser mais presente na minha família, eu vou no meu trabalho, eu vou me empenhar mais, eu vou ser um líder independente do cargo, porque se é isso que eu quero, eu não espero das pessoas, que as pessoas façam por mim. Eu faço pelas pessoas porque eu sei o que eu quero, porque eu tenho um porquê. O meu porquê é chegar àquele lugar, o meu porquê é alcançar o que eu realmente quero. E o meu foco está no que eu quero, é no que eu tenho clareza. E para você saber o que você quer, eu sempre falo sobre a clareza. Qual é esse lugar? Quem é a pessoa que vai chegar lá naquele lugar? Então você tem que focar, você precisa saber onde você quer ir? Sim, mas precisa saber quem é a pessoa que vai chegar lá. Você não consegue ultrapassar uma barreira, você não consegue crescer, você não consegue subir um degrau se você não muda, se você não aprende, se você não cresce, sabe? Eu imagino uma escadinha que você vai subindo degrau por degrau, só que quando eu subo, eu não subo do mesmo tamanho, eu encosto daqui e cresço.
um degrau, cresço 2 degraus e vou crescendo. Eu não sou a Patrícia pequenininha que vai degrau por degrau e você não é a pessoa pequenininha que vai degrau por degrau. Você vai crescendo. Mas para isso você tem que ter clareza de quem é você. Você precisa ter a clareza de onde você quer chegar. E segundo passo, esse passo eu adoro. Eu tava procurando um livro aqui, gente, mas lá aqui em casa eu coloco um livro em cada lugar, porque às vezes eu pego tô lendo ali, e ainda tenho o meu Kindle. Ai, meu presentinho, meu marido me deu de aniversário, dia 6 de março foi meu aniversário. Eu ganhei um Kindle. Agora tem livros em todas as bolsas, para não correr risco, tem o meu Kindle e em alguns lugares esparramados na casa tem alguns livros. Eu estava procurando inteligência positiva para fazer a indicação do livro hoje e não achei o livro. Mas enfim, voltando, o segundo passo. E o segundo passo foi o que eu fui além e voltei. Lembra que da aula passada eu falei que o meu coach, o Fernando, ele fala assim: Patrícia, você vai assim, você vai se empolga tanto que você traça um caminho, o seu roteiro, e você vai para lá, para cá, para lá, para cá, para cá, e às vezes você se perde. Pois é, para evitar esse desvio e que eu não volte para o meu caminho que eu já tinha traçado, o que eu faço? Eu comecei a treinar presença plena. O que é presença plena, Patrícia? Mindfulness, se você quer ser mais chique. É a atenção plena, é a atenção plena ao momento. É quando eu te falar agora assim, você respirou bem? Respirar, a gente tá todo mundo respirando porque a gente tá vivo, né? Mas quando eu pergunto se você respira, aquela respiração completa, assim, ó. Puxar pelo nariz, soltar pela boca. Isso já te traz pro presente, já faz você focar no seu presente. E te acalma, sua adrenalina abaixa, seus batimentos cardíacos abaixam e você começa a ficar mais tranquila, mais consciente dos sons. Isso é atenção plena. Tem um barulho ao final, tem uns pássaros ali que eu tô vendo na janela do vizinho, outro na bananeira. Isso é atenção plena, é você parar e você sentir. Eu tava procurando o livro Inteligência Positiva porque ele ensina técnicas de atenção plena. Ele fala que a gente vai neutralizar os nossos sabotadores, que todos nós temos esses sabotadores. Assim, e eles atuam em todos os pilares da sua vida. Tem um crítico que te critica e fala assim, o que faz com que você fale assim, eu não quero, e foque no eu não quero isso, não quero aquilo, é o crítico falando apontando suas características. São os sabotadores que o Cesar fala, que é o autor do livro Inteligência Positiva. Ele fala desses sabotadores, ele elenca todos os sabotadores. E aí, esses sabotadores, eles impedem que o sábio, o seu eu, o meu eu, que ele assuma a nossa identidade, que ele venha, que ele se sobreponha. E para a gente acionar o nosso sábio, para a gente trazer à tona toda a sabedoria, todo o seu eu, que de fato é a sua essência, a sua identidade, você tem que silenciar esses sabotadores. E esses sabotadores são silenciados com a sua atenção plena. E a atenção plena você pode treinar do seu dia inteiro, da hora que você acorda até a hora de dormir. Ele ensina técnicas como quando você começa a divagar, começa a criar uma ansiedade ou uma depressão. Ansiedade é excesso de futuro e depressão é excesso de passado. Quando você começar a entrar num estado melancólico, ele fala para você passar os dedos assim, ó, sentir, passar uns dedos uns nos outros para você sentir a sensação, para você, quando você for comer, para você ter atenção na textura dos alimentos, no cheiro dos alimentos, no sabor, sabe? Para você, quando você for comer, não comer ansiosamente, pegar o prato e fazer aquele pratão e nem ter consciência no que você está comendo. E quando você faz isso, meninas, a gente emagrece, porque a gente coloca consciência no que a gente está comendo, a gente come mais devagar para a gente apreciar, para a gente separar os sabores, para entender a textura de um arroz, a textura de um chuchu. Quanta gente fala que chuchu é a coisa mais sem graça. Experimente tirar, silenciar tudo e comer.
comer um chuchu, que seja. Quando você for comer um chuchu, eu sei que você vai lembrar de mim agora. Não lembre de mim, não. Lembre de fazer a técnica de comer, de sentir o aroma, de sentir o cheiro. E vai fazendo isso. Quando for tomar uma água ou quando for tomar um café, gente, essa bebida... Ai, nem sei te falar, é uma bebida sagrada para mim o café. Quando você for tomar o café, pega a xícara, sinta a textura da xícara, com a xícara gelada. Quando você for colocar o café, já vai esquentar. Quando você for encostar no lábio, sinta o aroma do café. Coisas do tipo, sabe? Parar, escutar um pássaro cantando, olhar o céu. Hoje, quando eu acordei, abri a cortina do quarto, o céu estava todo vermelho, assim, um azul com vermelho, porque o sol já estava nascendo. Coisa mais linda do mundo. Mas a gente tem que parar para apreciar, porque se eu abrisse simplesmente, estou atrasada, abrisse a cortina e tal, eu não ia ter tempo de apreciar. E a natureza, ela foi tão lindamente pensada para a gente apreciá-la. Por que a gente leva essa vida nesse modo automático, nesse ritmo ultra acelerado? Para quê? Você está correndo para onde? Você está deixando de viver o presente, você está deixando de sentir o presente. Aliás, você tem deixado de viver, porque viver é sentir a vida. E aí você fica, às vezes você está querendo ver a vida pela tela do celular. Você está deixando de viver, de olhar no olho das pessoas para conversar por meio do telefone. Quantas vezes a gente entra no elevador, eu chego no serviço, eu já coloco o celular, eu escuto mesmo, eu estou no processo de imersão, então eu escuto aula, eu escuto podcast, eu escuto audiolivros, o trajeto todo, mas quando eu chego, eu coloco o celular no bolsinho de fora da bolsa e me dou o prazer, sabe, de olhar as pessoas nos olhos, de falar bom dia, de desejar um bom dia, de fato, porque isso volta para mim. Porque toda essa atmosfera do bem que eu entrego para as pessoas quando eu cruzo o caminho delas, volta para mim. E eu tenho um dia maravilhoso, porque é assim que tem que ser. A vida tem que ser sentida, tem que ser vivida. Então, o segundo passo é permita-se sentir o presente. Quando a sua mente devagar, lá para o futuro, faça esse exercício que o Cesar falou de parar um pouquinho e apreciar. Quando você for escovar os dentes, tem um outro livro de atenção plena que ele ensina técnicas. Ele fala assim, quando você for escovar os dentes, apenas escove os seus dentes. Não deixa a sua mente devagar. Se ela devagar, pega ela e volta para a atenção, para a escovação dos dentes, para sentir o geladinho, sabe, do creme dental gelando e pensar na limpeza toda, se a limpeza está certinho, foque nisso. Isso vai ser um exercício que vai trazer o seu sábio e não é balela. Isso, o Cesar é um neurocientista renomado. Depois essa é a indicação da semana, eu só não consegui localizar o meu livro. Inteligência Positiva é um livro que vai te ensinar e você vai conseguir identificar quais são os seus sabotadores e técnicas para você, quando você os reconhece, você consegue neutralizá-los. Muitas vezes, por exemplo, eu tenho um crítico muito forte, falando o tempo todo, me criticando. E aí, como é que eu vou silenciar esse meu crítico? Eu dei um nome para ele, né? Assim, na verdade não é um nome, eu chamo ele de crítico, eu falo assim, ô seu crítico, você sai pra lá, porque eu já estudei, porque eu já fiz toda a tarefinha de casa, já fiz tudo, então agora é hora de fazer alguma coisa, sabe? Do tipo, ou quando tô numa reunião, agora eu já não participo tanto de reunião, mas quando eu era diretora de uma unidade lá no meu trabalho, participava de muitas reuniões, aí às vezes eu queria falar alguma coisa e eu ficava calada, sabe por quê? Porque o meu crítico falava assim, vai Patrícia, fica caladinha, porque a gente aqui calado, a gente já tá errado, então você fica calada. E eu guardava a minha opinião, eu guardava a minha voz, eu silenciava a minha voz porque o meu crítico sempre me calava. E o crítico, o Cesar fala isso, que a gente precisou do crítico, precisou desses sabotadores todos para a gente sobreviver. Então, assim, dependendo do contexto que a gente é criado, assim, na sua primeira infância, esses sabotadores vão se desenvolvendo para poder sobreviver. É como se fosse
o seu cérebro sobrevivente, ele cria mecanismos que são esses sabotadores, que na vida adulta se tornam sabotadores, com a única intenção de te preservar. Só que, com essa intenção de te preservar, o seu potencial máximo é impedido de agir, porque ele fica com medo de você não sobreviver. Então, esses sabotadores, eles garantem a sua sobrevivência na sua infância, na sua adolescência, mas depois eles começam a te segurar, eles começam a te puxar, te impedir de crescer. Aí é quando você tem que silenciá-los e colocar o sábio para trabalhar. E o sábio trabalha quando você começa a ter atenção plena, quando você consegue ter consciência do que você está sentindo, você consegue reconhecer a voz dos sabotadores e consegue fazer com que o sábio fale mais alto. Como se eu tivesse uma reunião, quando o crítico falasse, Patrícia não fala, o sábio fala, fala Patrícia, você está pronta para isso, você está investida num cargo para isso, vai lá e coloque a sua voz, as pessoas precisam conhecer você, para você atingir o seu potencial máximo, você precisa de pessoas, e as pessoas precisam saber o que você está pensando, as pessoas precisam saber quais são os seus planejamentos, as pessoas precisam saber quais são as suas ideias que irão melhorar o ambiente. A sua intenção é boa, se a sua intenção é boa, fale, porque o mundo precisa de você. E isso é o que foi a forma que eu consegui silenciar os meus sabotadores e começar a falar sempre. Pode ser que não vai agradar a todo mundo, fato, não vai agradar a todo mundo, cada um pensa de uma forma. Mas isso não pode te impedir de falar, isso não pode te impedir de acionar o seu potencial máximo. Primeiro passo, saiba onde você quer chegar e foque no que você quer. Saiba o que você quer e foque nisso. Segundo passo, atenção plena. Permita-se viver o presente. Terceiro passo, e eu adoro esse terceiro passo. Interrompa o seu padrão mental. Eu já falei algumas vezes, mas vamos fazer um parêntese sobre padrão mental. Nós temos a nossa mente que trabalha muitas vezes no automático para poupar a nossa energia. E essa mente é formada com que a gente viu principalmente até os 7 anos de idade. O tempo todo está se formando, mas principalmente até os 7 anos de idade, porque não tínhamos filtro. O consciente não estava tão amplamente formado, então o subconsciente era como se ele tivesse aberto. Era como se nós nos víssemos pelos olhos das outras pessoas. E dependendo do que as outras pessoas fizeram para garantir a nossa sobrevivência, por exemplo, menina, não olha nessa janela porque é perigoso. Aí você cria um negócio assim, você fala, nossa, altura é perigoso. Aí você cria um pânico de altura. Menino, cobra, sai pra lá, é perigoso, cobra, perigoso, cobra. Eu tenho pânico de cobra, eu ainda vou melhorar isso. Já melhorei, porque agora eu já saio, sim, se eu ver uma cobra, claro que eu vou sair de perto da cobra, porque eu tenho medo. Assim, eu sei que ela é perigosa, eu tenho consciência. Agora não é aquela coisa assim de sonhar, eu tinha pesadelos com cobra, coisa assim. Hoje já não. Por quê? Como é que a gente faz? Aí tá bom, criei um padrão, esse padrão de medo, eu criei um padrão de que eu era desorganizada, eu já falei sobre isso, eu criei um padrão de que eu não era inteligente, um padrão que eu não era muito esperta, que eu era sonsa, essas coisas assim. Aí, como é que eu vou desprogramar esse padrão? É possível? Graças a Deus é possível. Hoje, a neurociência descobriu que há uma neuroplasticidade. O que é essa neuroplasticidade? É assim, a gente funciona, o nosso organismo todo funciona com células que emitem, os neurônios são bilhões de células que transmitem informações. Então, quando eu penso assim, quero levantar a mão, milhões de neurônios foram acionados para poder passar essa informação nervosa que eu tenho que levantar a mão. Então, elas estão sempre trabalhando, tá bom? Aí, quando eu faço uma coisa, vou fazendo a mesma coisa, eu criei uma trilha neural. Essa trilha neural eu não tenho, por exemplo, dirigir. Eu sempre dou esse exemplo porque para mim é muito claro. Dirigir eu criei uma trilha neural, não penso no que eu tenho que fazer, eu simplesmente entro no carro e vai. Quando eu tenho que fazer, essa é uma trilha neural. Agora eu tenho que
por exemplo, comer sem nem observar. Dá meio-dia, eu vou almoçar, eu coloco todos os dias arroz, feijão, carne, salada, macarrão, farofa, ovo, brincadeira. Eu faço meu prato, todos os dias eu faço meu prato, todos os dias eu como no mesmo horário. Então chegou aquele horário, o meu cérebro já fala assim, Patrícia, hora de comer. E vai e não tem que pensar, como é que eu faço para mudar esse padrão? Não, eu tenho que almoçar agora 2 horas da tarde, porque mudei meu horário de trabalho, enfim, alguma coisa do tipo. Eu vou ter que criar uma nova trilha. Eu tenho uma trilha aqui. Essa trilha aqui fala assim, Patrícia, meio-dia, horário de almoço. Tá, eu preciso criar uma trilha de 2 horas, hora de almoço. O que eu faço? Eu vou uma vez, pensando, passando fome mesmo, porque já passou da hora. Aí eu vou outra vez, aí eu vou outra vez, até que forma um hábito. Esse hábito é uma nova trilha neural, isso é a neuroplasticidade. Então, eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim, sempre Gabriela. Não, a neuroplasticidade é contra isso. A neuroplasticidade não é que é contra. A neuroplasticidade fala que você não tem que fazer tudo sempre igual, que você não precisa, porque o seu cérebro funciona dentro do seu padrão. Você só tem que ter o trabalho de reprogramar o que você precisa reprogramar. Você precisa criar um hábito novo de atividade física. Você não tem esse hábito, você não formou essa trilha, o que você tem que fazer? Você tem que formar essa trilha. Você não tem o hábito de estudar, você tem o hábito de ver TV ao invés de estudar, o que eu vou fazer? Eu vou substituir, a gente já falou sobre isso, sobre hábitos. A gente vai substituir o hábito de assistir TV pelo hábito de estudar. Quando você for assistir TV, você vai fazer o contrário, você vai colocar um vídeo do canal da Patrícia Magalhães, o Reprograme-se, você vai colocar lá na TV e você vai assistir. A única forma de você, tô brincando, gente, são vários vídeos, tem um material, tem um conteúdo excelente, inclusive na Netflix, séries mesmo. Eu falo muito porque às vezes o nosso programa é o Reprograme-se, é um processo é uma proposta de reprogramação. Então, se você está passando por uma reprogramação, você vai ter que ficar pensando, você vai fazer uma espécie de imersão. Você vai estudar, você vai se estudar, é autoconsciência. Você vai assistir vários vídeos que façam, que despertem em você a sua verdade, a sua essência. São vídeos que vão te trazer clareza sobre quem é você. Isso é desenvolvimento pessoal. Às vezes eu estou estudando uma biografia, não para saber necessariamente da vida da pessoa, mas para saber como a vida dela encosta na minha vida. Como eu vou pegar o exemplo daquela pessoa que eu estou lendo aquela biografia e trazer para mim. Isso é modelagem na programação neurolinguística. Como é que a gente vai interromper, então? Eu tenho um hábito ruim, um hábito ruim. O que eu quero fazer? Lembrei. Um hábito de acordar cedo, de madrugada. Tem dias que eu quero acordar às 4 da manhã para poder fazer o roteiro. De fato, para acordar às 6 da manhã não tá dando tempo de fazer tudo que eu me disponho e que eu me proponho a fazer. Então, às vezes, eu tenho que acordar às 4 da manhã. É difícil, é desafiador, porque eu não tenho um padrão mental de acordar às 4 da manhã. Aí eu tava lendo o livro do Tony Robbins sobre mudanças de convicções, sobre interromper o padrão, que é esse terceiro passo, interrompa o padrão limitador. Se tá me limitando a acordar, eu não tô conseguindo acordar às 4 da manhã porque eu tenho um padrão que fala com que eu, assim, quando eu penso, quando eu programo, quando eu planejo acordar às 4 da manhã, quem tá planejando é a Patrícia aqui. Quem vai acordar é outra Patrícia. Por quê? Porque eu tô fazendo um planejamento para o meu eu do futuro. Aí quando o meu eu do futuro, quando a Patrícia acorda, quando o despertador aciona 4 da manhã, a primeira coisa que vem é uma imagem de dor. Não vale a pena, Patrícia, acordar às 4 da manhã. Dorme até às 5 pelo menos, porque senão você vai ficar com sono o resto do dia. Quem acionou? O meu padrão mental, ele foi acionado automaticamente para que eu fique na cama mais tempo. Por quê? Lembra do modo sobrevivência? O padrão mental, ele te mantém seguro. Ele não quer que você mude, ele não quer que você crie grandes coisas. Então, como é que a gente faz para poder manipular isso, para poder interromper? O nosso cérebro funciona com imagens, o tempo todo imagens. Quando eu acordei, já veio uma imagem minha passando sono o resto do dia, com dor de cabeça e não sei o quê. Aí, e a outra imagem dormindo, tranquila, curtindo o sono, curtindo a cama. Essa imagem, eu te falo, essa imagem sofrida, dolorida aqui, ela é mais escura. Ela é mais
tenebrosa, eu diria. E essa daqui é a Patrícia dormindo, curtindo o sono, essa imagem clara, nítida. Por quê? Porque é o que eu quero. Então o cérebro ele é muito esperto, ele é muito congruente. Se ele quer que eu faça uma determinada coisa, ele joga uma imagem bem clara e próxima de mim. E quando ele quer que eu deixe de fazer alguma coisa, ele coloca uma imagem escura e vai afastando, afastando, afastando. Então se eu tenho consciência do que eu estou fazendo, se eu quero de fato acordar às 4 da manhã, o que eu vou ter que fazer? Eu vou mudar essa imagem, eu vou manipular essa imagem. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a dor de não acordar às 4 da manhã, no dia que eu tenho que acordar às 4 da manhã, eu vou colocar essa dor de eu dormir. E aí eu vou colocar outra imagem, eu vou colocar o meu dia todo atropelado, o meu dia correndo, sem fazer a meditação, sem comer direito, fazendo tudo atropelado e uma correria para levar os meninos na escola. Então esse dia vai ficar dolorido, e vai ficar dolorido, e vai ficar dolorido, e eu vou afastando essa imagem. Já a imagem de eu acordando cedo, disposta, animada, feliz por estar cumprindo o meu propósito, feliz porque eu estou atingindo, esse dia que eu vou acordar às 4 da manhã, ele vai me deixar mais próxima do meu estado desejado. E aí eu vou conseguir fazer o meu dia todo controlado, com todos os horários certinhos. Essa imagem vai ficar grande, bem nítida, com muita luz. Porque aí essa daqui vai ter mais dor. Então vai me doer mais permanecer na cama do que levantar. Quando eu conseguir fazer essa manipulação de imagens, eu vou romper esse padrão e eu vou conseguir acordar às 4 da manhã. E eu não fiz ainda, porque eu não tinha me decidido até então sobre o que eu falaria hoje, sobre qual aula seria hoje. Então, eu vou fazer na próxima aula. Ou então vocês coloquem nos comentários aqui, que aí eu nos comentários mesmo eu respondo como foi, se de fato deu certo com acordar, porque isso eu faço para as outras coisas. Só que para acordar eu não tinha feito isso ainda. E aí, para elucidar isso, como eu ainda não fiz, mas a minha mãe fez. A minha mãe, ela adora acordar de madrugada. Ela adora desde que eu me entendo por gente. A minha mãe acorda de madrugada. O que ela faz? Eu liguei para ela no domingo, falei, mãe, como é que a senhora acorda sempre 4h30, 5 da manhã? Aí ela foi e confirmou a tese. Ela falou assim, Patrícia, acordar cedo pra mim é tão bom, que eu fico doida. E ela até me deu um moinho também. Ela torra o café na chácara, compra o café verde, ela torra e aí ela moe na hora de fazer o café. E eu tenho esse moinho que ela me deu também, então aqui em casa também eu faço esse processo de moer o café na hora de tomar. Aí ela falando que quando ela acorda, ela pensa logo no café, ela pensa na alegria de ver o dia amanhecendo, de ouvir os pássaros. E aí foi entrando na minha mente, eu falei, uau, é isso, a imagem na cabeça dela é de tanta alegria de acordar que torna-se uma dor. Sabe, dói não viver isso? Dói ficar na cama e não viver isso? Ela manipulou as imagens na cabeça dela. Então, gente, dá certo. Interrompa o padrão e crie um novo padrão. Manipule as imagens para fazer com que a dor de não fazer o que você quer... Como é que é? Eu até anotei porque eu estava com medo de esquecer esse negócio, gente. Você precisa criar a imagem, a dor de não dormir. Ai, gente, eu me perdi nesse negócio, mas vocês entenderam. A gente tem que manipular as imagens para deixar clara, deixar feliz, deixar muito nítida a que você quer fazer. E essa que você não quer fazer, essa que você, por exemplo, ficar dormindo, tem que ser ruim, tem que ser escura e tem que ficar distante de você. É manipulação de imagens porque nosso cérebro trabalha com imagens. Felipe, depois eu acho que vai ter que editar esse negócio, essa parte aí, porque de fato eu me perdi. Mas enfim... Quarto passo. A gente já está chegando ao fim, gente. A gente já está no quarto passo para você acionar todo o seu potencial máximo. Quarto passo. Vigie a sua mente. Vigie o seu corpo. Cuide da sua mente, cuide do seu corpo. Como assim, Patrícia, vigiar sua mente? Eu sou cristã e sempre falo alguma coisa porque eu não consigo não falar da obra do Criador. E
Paulo, lá na carta aos Filipenses, ele fala assim, ele ensina o que deve ocupar a sua mente. Lá em Filipenses 4:8, fala que o que deve, assim, a grosso modo, não vou usar as palavras todas, mas que o que deve ocupar a sua mente, somente o que é puro, o que é bom, o que é agradável. Então, por que você vai ocupar a sua mente? Lembra lá do primeiro passo, que é foque no que você quer? Por que você vai ocupar a sua mente com o que você não quer? Porque você vai ocupar a sua mente com tragédias, assistindo noticiários. Você vai ter que aprender para assistir um noticiário, para ler um noticiário, você vai ter que aprender a fazer um filtro. Porque senão você vai acreditar que a sua vida está um caos. Você vai acreditar que o mundo está um caos. Esses dias meu irmão Marcelo falou para mim, falou assim, Patrícia de Deus, eu inventei de deixar a televisão ligada enquanto eu estava trabalhando no noticiário. Ele falou até o noticiário, que eu não me lembro agora. E ele falou assim, foi tragédia, tragédia, tragédia. Aí ele falou que teve que sair de casa ele trabalha, tem um home office, ele trabalha em casa. Ele teve que sair para poder limpar a mente de tanta tragédia. Ele falou, é enlouquecedor. Ele falou que ele estava num estado de alerta, porque o seu corpo libera cortisol. Quando você assiste, você vai acreditando naquilo tudo. Não estou falando que não seja verdade, é verdade. Só que na proporção que é mostrada, é como se tudo que acontecesse nesse mundo fosse de coisas ruins. E aí a gente começa a liberar cortisol, que é o hormônio do estresse, que é o hormônio que te dá aquele mal-estar, aquele aperto no peito. E aí ele falou assim, eu tive que sair de casa. Eu falei, vai. Falei, vigia sua mente, não coloque qualquer coisa. E o seu corpo? O seu corpo é seu templo. Seu corpo é o que vai te levar do seu ponto A ao ponto B, do seu estado atual para o seu estado desejado. Como é que você vai colocar qualquer coisa no seu corpo? Movimente-se. Nós não fomos feitos para ficar sedentários, esparramados no sofá. Faça uma caminhada, faça uma corrida, saia de bicicleta, brinque com seus filhos, corra, brinca, sabe? Ande, deixa o carro mais distante, suba escada, desça escada. Matricule-se na academia, faça uma atividade física. Eu me matriculei, eu falei no outro que eu iria compartilhar com vocês, eu estou na academia. Nunca deixei de fazer caminhada. Mas eu fiquei sem fazer musculação, agora eu voltei. E graças a Deus estou firme. Estou cuidando do meu corpo, eu estou cuidando da minha mente, mas eu preciso cuidar do meu corpo. Porque quando eu chegar no meu aniversário de 80 anos, como é que eu quero estar se eu não cuidar do meu corpo agora? Então, cuide da sua mente. Selecione o que vai fazer, assim, o que vai fazer parte do seu padrão mental. Selecione o que você quer pensar, selecione o que você quer comer. E quando for comer, esteja presente. Quando for comer, sinta o cheiro, sinta o aroma, sinta a textura dos alimentos. Escolha. A nossa vida é feita de escolhas. O que vai determinar o seu sucesso são as suas escolhas. O que vai determinar a vida que você terá e a vida que você tem são suas escolhas. E quinto passo, sorria e agradeça. Sorriso já foi comprovado em várias e várias pesquisas que mesmo o sorriso, quando é forçado, quando você força o conhecido como o sorriso do Shen, ele emite, lembra da congruência, que o seu corpo é congruente com o seu cérebro, quando você abre o sorriso, o seu cérebro entende que você está feliz, e se você está feliz, ele tem que liberar o hormônio que te deixa mais feliz. Então, sorria para o céu, sorria para a natureza, sorria para as pessoas que cruzarem seu caminho. Não negue um sorriso, não negue um bom dia. E não fala bom dia assim, bom dia. Não, você fala bom dia. Isso volta para você, o desejo, quando ele é real, ele vem, ele vai lá na pessoa e volta para você. Sorria e agradeça. O jeito de nos conectarmos com o Pai, com o Criador, com o Universo, com Deus, é agradecendo. Quando você contempla a natureza, você agradece. Quando você contempla um ser humano, você agradece. Então agradeça a oportunidade de estar aqui, agradeça a dádiva do presente. Esteja presente quando você pegar, gente, a bebida sagrada de novo, quando você pegar um café, agradeça o café. Quando você pegar o seu prato, quando você for almoçar, lembre-se de agradecer. Lembre-se de
sabe, assim, de saber, sabe, de ter consciência que você tem aquele alimento, que aquele alimento te permite ter disposição, te permite ter energia e te dá alegria, sacia a sua fome. Agradeça, agradeça as pessoas, agradeça a Deus, agradeça ao universo por tudo que você é, por tudo que você tem. E você agradece oferecendo os seus dons, oferecendo o seu bom dia, oferecendo o seu talento, oferecendo a sua essência para as pessoas. Se você quer de fato despertar todo o seu potencial, agradeça, sorria, aproveite o presente, seja consciente do que entra na sua mente, seja consciente do que entra no seu corpo, seja consciente do seu padrão mental. Se ele devagar, se ele te criticar, se os sabotadores quiserem falar e falar mais alto, acione o seu modo sábio e faça com que o sábio sobressaia. Viva com sabedoria, viva numa imersão de coisas boas, se cerque de coisas boas, que você vai ter o seu potencial super hiper ativado. Não se esqueça de curtir, de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo se fez sentido. Essa foi a mensagem de hoje. 5 passos para você ativar todo o seu potencial e ser feliz. A grande questão de sucesso é a felicidade. Se você se encontra feliz, você é uma pessoa de sucesso. Se você se encontra grato, você é uma pessoa de sucesso. Agradeça e seja feliz. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Gente, eu tô esquecendo dos livros todos. Eu não achei o livro aqui do Inteligência Positiva, mas eu vou deixar na descrição do vídeo. Se vocês puderem ler esse livro, vocês vão entender como os sabotadores tomam conta da gente se a gente não tem consciência e se a gente não consegue colocar o sábio para assumir o controle da sua vida. O seu eu sábio precisa assumir o controle da sua vida. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá bom? E vocês leiam, compartilhem e sempre que ler, lembre-se de colocar em prática aquilo, viu? O livro, ele tem muito conhecimento, mas a sabedoria, o aprendizado, ele vem de colocar em prática. E você começa a colocar em prática quando você explica para as pessoas. Não se esqueçam de fazer isso, tá bom? E coloquem nos comentários, gente. Conversem comigo, por favor. Eu tô falando sozinha aqui porque vocês não falam comigo. Um beijo. Fiquem todos com Deus. Até quinta-feira que vem. Tchau!